em casa. Ele largou tudo lá e correu. Quando chegou lá, o rapaz estava em casa. Ele deu uma palavra de Deus. Tem algo de Deus acontecendo, tem algo que Deus está fazendo. Levante a sua mão e diga assim: há um mover de Deus, há uma ação de Deus em curso. Deus está fazendo algo em nosso meio, irmão. Quem encontrou o texto, diga amém. Verso 15. Eu vou, irmãos, lendo e comentando com vocês. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino dos céus. Irmão, sabe que a palavra bem-aventurado ou feliz, né? Bem-aventurado ou feliz é a mesma coisa. Então, em outras palavras, ele está dizendo: feliz é quem comer pão no reino dos céus. Eu não vou pregar sobre isso daqui, muito embora eu sinto que se garimpar aqui, Renê, tem uma mensagem aqui. Feliz é quem comer pão no reino do céu. Mas isso é uma oportunidade para um culto de Santa Ceia, né? Ou os pregadores se debrucem. Feliz é quem come pão no reino dos céus. Eu não vou entrar nesse ponto agora. Hoje é um culto de conscientização missionária. O versículo seguinte, ele diz o seguinte: porém ele lhe disse, um certo homem. Aí Jesus vai propor uma parábola, que é uma comparação baseada em fatos reais ou imaginários, para ilustrar uma verdade espiritual. Olhe para cá. Jesus diz assim: porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Veja que o versículo 15 começa dizendo que alguém, um deles, né, ouvindo isso, um dos que estavam à mesa com ele, disse assim: feliz é quem comer pão no reino dos céus. Em outras palavras, ele está dizendo: meu irmão, quem chegar lá para participar da ceia e sentar com Deus para participar da ceia na eternidade, é um bem-aventurado. Porque não é fácil, não. Não é isso que ele está querendo dizer? Feliz é quem chega lá. Feliz é quem chega lá e comer pão no reino dos céus. Aí Jesus propõe uma parábola para ilustrar como se dá o processo para participar dessa ceia. E ele vai mostrar que não é tão difícil assim. Para participar dessa ceia com Deus na eternidade, não é tão difícil assim. Existe um processo, e ele vai explicar como se dá esse processo. Aí ele explica através de uma ilustração. Ele diz: olha, um homem resolveu fazer uma grande ceia e convidou a muitos. E aí, a primeira observação que eu quero fazer, você não vai fechar a Bíblia, porque a gente vai ler comentando, tá? A primeira observação, a primeira parada que eu quero fazer é no versículo 16. O texto diz que ele convidou a muitos. Primeira lição, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que o evangelho do reino é um convite. É um convite. É um convite de Deus. O irmão Walter estava aqui dizendo: pregar o evangelho não é difícil. Irmãos, é um convite. É um convite de Deus ao mundo. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. Nem todos vão participar e vão ser alcançados pelo poder do evangelho, porque nem todos atentam para o convite. A gente vai entender isso na leitura. Feliz, ele começa dizendo: feliz é quem come pão no reino dos céus. Mas quem é que vai ser bem-aventurado? É aquele que atenta para o convite. Deus fez o convite. Alguns aceitam e outros rejeitam. Então, como nós estamos num culto de conscientização missionária, é importante que eu diga para os irmãos o seguinte: olhe para mim, guarde isso no seu coração. Não tenha vergonha de pregar o evangelho. Moças, rapazes, irmãos, pastor, eu até tenho vontade de falar de Jesus, mas eu tenho vergonha, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou abordar. Não tenha vergonha de anunciar o evangelho, porque o evangelho, ele é um convite honroso.
ele é um convite honroso. Sabe quem é que deveria ter vergonha? Deveria ter vergonha eram as pessoas do mundo, quando chama alguém para usar droga. As pessoas do mundo, quando chamam para ir para uma festa dançante, onde tem contenda, confusão, porque onde tem o vinho, a Bíblia diz que há contenda. Quem deveria ter vergonha eram as pessoas do mundo, quando faz um convite a alguém para prostituição, para fornicação, para o pecado. Isso faz vergonha. E o pior é que eles nem têm vergonha. Eles não têm vergonha. Não têm vergonha de convidar as pessoas para o pecado. Eles convidam ainda fazendo propaganda. Nós, a igreja do Senhor, vamos ter vergonha de convidar alguém para ir para uma festa no céu? Você está entendendo, irmãos, que a proposta do Evangelho é convidar as pessoas do mundo a chegar e dizer assim: Deus preparou uma festa no céu e mandou te convidar, tu quer ir? É o Evangelho. Isso é o Evangelho. É um convite honroso. É um convite honroso. Não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Levante a sua mão e diga comigo em alto e bom som: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 17, eu tenho uma outra palavra no versículo 17. Põe na tela, a igreja acompanha comigo. E a hora da ceia, aquele cidadão resolveu dar a ceia e mandou convidar muitos. Versículo 17 diz assim: e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Eu tenho duas observações para fazer aqui com a igreja. A primeira observação é: e mandou o seu servo. Diga comigo: mandou. Diga mais forte: mandou os seus servos. Nós temos aqui um verbo, o verbo mandar, conjugado no modo imperativo. E mandou é uma ordem, é um mandamento. Olha para cá. Primeiro eu disse para você não ter vergonha de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é um convite honroso. Segundo lugar, não deixe de pregar o Evangelho. Nós estamos, olha para mim, num culto de conscientização missionária. Não deixe de pregar o Evangelho. Primeiro eu disse não tenha vergonha. Agora eu estou dizendo não deixe de pregar o Evangelho. Por quê? Porque é um mandamento. Uma volta já disse. Estou repetindo. Pregar o Evangelho não é uma opção da igreja. Pregar o Evangelho não é para um grupo específico da igreja. Pregar o Evangelho é um mandamento para a igreja. Paulo disse uma certa vez: ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Você vai repetir essa frase batendo no seu peito. Diga assim comigo: ó, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você tem coragem de me ajudar a entregar esse recado de Jeová nessa noite? Pegue na mão da pessoa que está perto de você e diga para ele assim: essa missão é sua. Você já entendeu? Posso passar? Ainda no versículo de número 18, desculpe, no versículo de número 17, ele diz assim, ó: vinde, porque já está tudo. A igreja bem bonita, está tudo? Já está tudo? Quando você lê isso, o que é que você imagina? O que que eu imagino, irmão? Eu imagino a ceia lá no céu, tudo pronto. A festa lá no céu, tudo pronto. Tudo pronto. E o Senhor bradando no ouvido da igreja dizendo: avisem para os meus convidados que já está tudo. Que já está tudo preparado. Irmão,
já está tudo preparado. Apocalipse 19, versículo 7, 8 e 9 diz assim: alegremo-nos e regozijemo-nos, porque chegada são, não é que vai chegar, não, chegada são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou, se ataviou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco e resplandecente, e as vestes são as justas obras dos santos. Já está tudo preparado, a noiva já está preparada, o jantar está preparado, a festa está preparada, já está tudo preparado. Levante a mão comigo e diga assim comigo: está chegando a hora. Versículo de número 18: e todos a uma começaram a excusar-se. Eles foram lá chamar os convidados. Aí um disse: não posso. Eu não posso, porque eu comprei um campo e eu preciso ir e ver o terreno. Irmão, quer que compra um campo sem ver, irmão? Ele deve olhar depois que comprou. Aí o outro disse: não, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Aí diz assim: rogo que me hajas por escusado. O outro disse assim: casei, portanto não posso ir. E aqui eu quero, olhe para mim, eu quero trazer mais uma lição para nós. Na árdua missão de pregar o evangelho, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, nós precisamos entender que o evangelho, ele é um convite honroso. Você não precisa ter vergonha de pregar o evangelho. Segundo, nós precisamos entender que o pregar o evangelho é um mandamento. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Diga amém. Depois nós entendemos, em terceiro lugar, que pregar o evangelho é uma tarefa urgente. Existe um sentimento de pressa. Ele disse: vão e chamem os convidados, porque já está preparado. Você já viu assim, dona de casa, quando ela bota o almoço na mesa, meus irmãos, e ela manda o recado lá fora, diz assim: o almoço está pronto? Que mal chega uma pessoa avisando, já vem o outro atrás. Tu já viu isso? Mulher, quando ela bota a comida na mesa, que ela fica ali com aqueles pano de prata assim, espantando a mosca. Aí ela diz assim: avisa ali que o almoço está pronto. Aí a pessoa chega e fala assim: ei, fulano disse que o almoço está pronto. Aí homem se gaba aqui, conversa pouco, mas homem conversa mais que mulher, irmão. Aí os homens conversando, aí já chega o outro mensageiro: ei, tá chamando para almoçar. Aí sai uma história, e sai um gol do Flamengo e outro do Palmeiras. Não, do Palmeiras não sai. Mas aí sai aquela conversa e tal. Aí de repente, vem, o almoço está pronto. Aí você tem que ir, que a comida vai esfriar. A minha avó dizia assim: vai virar água. Eu não sei como é que comida vira água, mas a minha avó dizia que vai virar água. Tem um certo senso de urgência. Você pode ver esse certo senso de urgência no versículo 21. Ele diz assim: então voltando-se aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor, que aquele pai de família, indignado, disse aos seus servos: saí depressa pelas ruas baixo da cidade e trazei aqui pobres, aleijados, mancos e cegos. Você vê no versículo 21, ele disse: vão depressa. Os convidados não quiseram vir, vão depressa. Pregar o evangelho em primeiro lugar é um convite honroso, é uma missão intransferível. Você não pode transferir para ninguém, é sua missão. Terceiro lugar, irmãos, é uma missão urgente. Tem pressa, irmãos. Tem pressa, porque a mesa já está pronta, irmão. Não dá para esperar mais. E em quarto lugar, nós precisamos entender que na árdua missão de pregar o evangelho existe a recusa. Você não pode se desanimar, meu irmão, com alguém, porque alguém te falou não. E aqui eu quero entrar assim, ser bem pragmático nessa minha fala, irmãos. Domingo, sábado nós teremos o nosso Nordeste para Cristo. Tem evangelismo de manhã, tem evangelismo de tarde. E tem
a cruzada à noite. Mas nós estamos orando hoje é, não sei se é 24, é 25 dias. E nós vamos orar 31 dias. Fizemos 5 vigílias, terminamos a última ontem. Nós não vamos fazer tudo isso só por um dia, nós vamos fazer 2 dias. Então eu quero fazer um desafio à igreja, olha para mim. Domingo é o culto da família. Mas nós vamos ter um culto da família, nós não vamos pregar sobre relacionamento de pais e filhos, nem relacionamento entre cônjuges. Nós não vamos falar nada relacionado à família. A mensagem de domingo será uma mensagem evangelística. E agora faz mais sentido porque eu disse para os irmãos que eu precisava hoje ter uma conversa com a igreja. Porque eu quero encorajar vocês, irmão. Domingo é o dia, toda essa semana. Você vai estar preparando o seu coração e você vai convidar alguém para vir domingo. Eu estou esperando aqui domingo, pelo menos uns 30 pessoas não crentes, afastadas dos caminhos do Senhor. Mas eu preciso dizer para você, que você vai ouvir não. Você entende isso? Você vai chegar para um, ele vai dizer assim, eu comprei um campo, eu vou olhar. Aí tu vai chegar no outro, ele vai dizer assim, eu comprei 2 juntas de boi, vou testar. Você vai chegar no outro, ele vai dizer assim, não, estou recém-casado, vou sair com a mulher, vou ali no shopping. Vai ter a recusa. E aí eu pergunto, você vai desanimar? Ah, pastor, eu chamei tanta gente, ninguém veio. Só o pessoal só bota desculpa. Estou te avisando já pela palavra de Deus, que vai ter recusa. Você não se desanime por isso, irmão. Aqueles homens foram convidar, voltaram e disseram para o dono da festa, disse, olha, os convidados estão botando boneco para vir. O que ele fez? Ele disse, voltem depressa e tragam. Aí ele faz uma listazinha aí no versículo 21. Tragam pobres, aleijados, mancos e cegos. Tragam, vão pelas ruas da cidade, encham a minha casa. Irmãos, essa é a ordem que nós temos de Deus. Olha para mim, você vai convidar. Aí alguém vai dizer, não, eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Aí o que é a ordem de Deus para mim e para você? Volte e convide outro. Se quem você convidou não quer vir, convide outro. Convide um mais necessitado. Convide um que esteja com o coração mais quebrantado. Mas vai haver recusa. Você precisa estar preparado psicologicamente para isso. A igreja me entende? Diga amém. Para me passar desse ponto adiante, olha para mim. Vou enfatizar mais uma vez. Não desanime. Não desanime. Convide outras pessoas. Vamos continuar a leitura. Versículo de número 22. E disse o servo: Senhor, veja comigo o versículo 22. Senhor, feito está como me mandaste. Vou dar uma paradazinha aqui, igreja, vamos? Olha para mim. Pode deixar o texto na tela aí, menino da mídia? Olha para mim, vocês aqui. Olha que palavra linda, irmão Valdeni. Esses rapazes, esses servos que foram lá convidar as pessoas. Olha o feedback que eles dão para o dono da festa. O que é que eles disseram aí? Eles chegam para o dono da festa, né? E disse o servo: Senhor, vai a igreja aí, leia aí, enquanto eu bebo água, vai, 1, 2, 3. Só até aí, peraí, só até aí, porque depois da vírgula tem outra palavra.
Só aí, ó. Feito está como? Olha para mim. Você pode dizer isso aqui? Hoje é culto de conscientização? Você pode dizer isso daqui para Deus? Chegar para Deus hoje. Que dia é hoje do mês? Hoje é 3 ou é 4? 3. Chegar hoje para Deus e dizer assim: Senhor, feito está como me mandaste. Tu já está pronto para o relatório? Ouça, eu disse, eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Hoje é o culto de conscientização missionária. Ou você pensa que Deus está satisfeito com esse seu jeitozinho murcho de ser crente, e você vem para a igreja, parece que a sua vida é só vir para o culto, assistir o culto, reclamar do que não gosta, e fica com essa carazinha murcha, às vezes desgostoso, parece que comeu giló na janta. Deus está dizendo: eu te dei uma missão para você fazer. Você está fazendo como eu te mandei? Feito está como me mandaste. O Henrique gritou ali, é forte. Já está pronto? O feedback está pronto? O relatório está pronto? Segure o versículo na tela, porque depois do feito está como me mandaste, tem uma outra palavra linda. Ele diz assim: e ainda há? E ainda há? Oh glória! O que nós entendemos aí, irmão? Que o convite de Deus, ele é ilimitado. Eu fiz o que Deus me mandou. Aí você olha e diz assim: não posso parar porque ainda há. A igreja está cheia, mas ainda há. Minha família já está na casa do Senhor, mas ainda há. Oh glória! Quem está entendendo, diga amém. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que o convite de Deus, ele é não só ilimitado, como ele é também indiscriminado. Ele disse: olha, vão e traga o cego, coxo, aleijado. Lucas, narrando essa parábola, ele chama de a parábola da grande ceia. Mateus propõe uma parábola que é muito parecida com essa. Eu particularmente sou defensor da ideia de que se trata da mesma coisa, só que lá ele fala da parábola das boldas, de um rei que queria dar uma festa de casamento e mandou chamar, mas é praticamente a mesma coisa. E Mateus, ele faz mais enfático quando ele diz do convite, Antônio José, porque ele diz assim: ide e convidai os maus e os bons. É indiscriminado, cabe todo mundo. O evangelho, irmão, é o maior projeto de reciclagem da história. O evangelho é o maior projeto. Jesus é o maior reciclador da história. Quando você estiver andando na rua, que você vê aquele cidadão com aqueles carrinhos assim, que ele sai pendurado no carrinho assim, carregando, cheio de papelão, de latinha de cerveja e de tanta coisa, que você olhar e dizer assim: rapaz, isso aqui é um reciclador. Aí você lembre que Jesus é mais reciclador do que ele. Hoje as pessoas estão falando de meio ambiente e reciclar para proteger o meio ambiente. Irmão, quem inventou isso foi Deus. O maior projeto de reciclagem foi Deus que inventou, porque Ele pega tudo que não presta e depois transforma e faz uma coisa boa, que é os seus servos, a igreja do Senhor. O Ministério de Louvor pode se colocar aqui para vocês cantarem. Eu estou no limite do tempo, mas me deu um solo aqui, acho que dá certo. Irmãos, o versículo 23 para a gente encerrar, diz assim: e disse o Senhor ao seu servo: saí pelos caminhos e valadas, e força-os. Escute,
Eu preciso dar só uma paradazinha aqui. Não olhe para o Ministério do Louvor, olhe para mim, olhe para a minha gravata. Olhe para cá. O texto diz assim, versículo 23. Saí pelos caminhos e atalhos, olhe para a tela, e força-os. Eu parei nesse texto, fiquei pensando. É um convite? Ou é uma obrigação? E força-os. E aí eu entendi, queridos, que a ideia aqui do forçar, não é que você vai trazer as pessoas à força, você vai ter que ser crente, nem que você não queira. Mas é a ideia de que você precisa argumentar, convencer, persuadir. Não seja alguém que desiste facilmente. Insista. Seja persuasivo. Converse. Porque você está livrando alguém do caminho do inferno. Você está oferecendo a ele o caminho do céu. Para a gente concluir. Ele diz assim, ó. E força-os a entrar. Para que a minha casa, leia comigo aí no finalzinho. Para que a minha casa se encha. Você já viu aquele jargão que é muito reproduzido no nosso meio, que a pessoa diz assim: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Irmãos, esse ditado ele está errado. Deus quer quantidade com qualidade. Deus quer quantidade com qualidade. Irmão, eu sou só cuidador de Jesus aqui. Estou só o cuidador, estou só olhando as ovelhas de Jesus. O pastor mesmo é ele. Olha para mim. Eu acho que os irmãos, os obreiros aqui sentem a mesma coisa que eu sinto. Quando a gente chega, né, irmão, que a igreja está assim, bem cheinha assim, a gente fica